Bom, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no programa de uniformização de condutas em antimicrobianos, promovido pelo IDO, com o apoio da MSD. Agradecemos a MSD pelo apoio. A doutora Elideia, mais uma vez, está disponível para estar presente aqui nesse momento. Ela está em trânsito, saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro. Espero que ela consiga entrar mais adiante no evento. E eu estou fazendo as honras, em nome da doutora Elideia, para apresentar para vocês hoje, na aula de infecção de sítio cirúrgico, o Dr. Carlos Kiefer. O Dr. Carlos Kiefer, ele é professor adjunto da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ele é pesquisador do Laboratório Especial de Microbiologia Clínica, LENC Alerta da Unifesp também, com a linha de pesquisa em resistência a antimicrobianos e uso de modelos matemáticos e epidemiológicos, e é coordenador médico de equipe da Rede DOR, do Hospital São Luís Caetano, do Hospital São Luís São Caetano do Sul, em São Paulo. Tá? Eu queria agradecer a todos pela presença, estamos já fora do expediente e o número de presentes aqui só aumenta. Orientar vocês que qualquer pergunta, fiquem à vontade, livres, e podem fazer pergunta diretamente na seção Q&A, que se encontra nessa barrinha aqui embaixo do navegador do Zoom. Temos aqui o microfone à esquerda, o íconezinho da câmera, depois o número de participantes, e o Q&A e o chat. Tá? Então, a via preferencial é pelo Q&A. Depois da aula do Dr. Carlos, a gente vai abrir a sessão de perguntas, tá? Então, mas podem ir fazendo perguntas ao longo da aula, e ao final a gente faz a sessão, tá bom? Então, sem mais delongas, com vocês, o Dr. Carlos Kiefer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Elideia, também pelo convite, ao Instituto DOR por ter me chamado para falar sobre o assunto. É um prazer estar aqui com vocês, ver que tem vários amigos e colegas de longa data aqui prestigiando a aula, né? A essa hora da noite. Imagino que todo mundo esteja numa correria muito grande, mas agradeço a presença de todos aqui. Eu vou começar a minha apresentação falando que eu fui, obviamente, convidado para falar de infecção em sítio cirúrgico, infecções em sítio cirúrgico. Eu vou falar toda a aula, a gente escolhe seguir por alguns caminhos, né? Não poderia ser diferente comigo aqui agora. Eu escolhi seguir por uns caminhos que são aqueles caminhos onde eu melhor conheço, onde minha linha de pesquisa tem focado esforços. Então, para isso, eu vou transitar entre os assuntos de prevalência e os principais aspectos que eu considero relevantes para o nosso dia a dia, em particular para que a gente atue na rede DOR e consiga achar caminhos para padronizar nossas condutas, né, melhorando nossas condutas. Eu vou tentar trazer alguns aspectos que eu considero importantes para vocês. Sou obrigado a mostrar meus conflitos de interesse, estão aqui listados. E vou passar por esses assuntos aqui para a gente poder abordar esse tema tão importante que são as infecções de sítio cirúrgico. Né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho do projeto IRAS Brasil, um projeto que eu ajudei a coordenar e que eu vou apresentar aqui para vocês. Depois, falar de prevalência de infecção de sítio cirúrgico, prevalência de IRAS, de uma forma geral, infecção relacionada à assistência à saúde, mas de infecção de sítio cirúrgico, os fatores associados a essas infecções de sítio cirúrgico. E aí vou dar um foco maior aos principais micro-organismos e suas resistências e quais são aqueles desafios que eu considero importantes, que são as mensagens aí para a gente levar para casa sobre o uso de antimicrobianos e como a gente poderia contribuir para uma linha aí de padronização nos diferentes hospitais do Brasil, da rede e hospitais da rede pública também. Então, indo adiante, o projeto IRAS Brasil foi um projeto que me deu muito orgulho de participar. Ele foi concluído há 7 anos, 6 anos atrás. Os dados ainda tem alguns dados em publicação. Aqui eu apresento alguns para vocês. Esse dado foi publicado em 2017, mas basicamente o projeto IRAS Brasil ele foi um projeto de ponto prevalente, um estudo transversal para a gente avaliar as infecções relacionadas à assistência à saúde. E, para isso, a gente visitou 153 hospitais no Brasil. É uma amostra bastante significativa. Essa amostra foi sorteada, foi aleatória.
que continha hospitais das 5 regiões brasileiras, obviamente que não continha hospitais de todos os municípios, são mais de 5.000 municípios, mas é uma amostra bastante significativa e foi dividida em hospitais acima de 200 leitos, entre 50 e 199 leitos, e abaixo de 50 leitos, hospitais pequenos, né? O número de leitos totais que a gente avaliou nesses 153 hospitais foi acima de 8.000 leitos nesse corte transversal, e a gente encontrou uma prevalência total de IRAs de infecção relacionada à assistência à saúde na casa de 10,8% nesses hospitais, com diferenças entre pacientes das regiões, né, diferentes regiões do país, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, e com diferenças também nas respectivas prevalências de pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecção de trato urinário, de pele e partes moles e infecção de sítio cirúrgico. Tá? Então, quando nós consideramos as infecções de sítio cirúrgico, nós encontramos 1,5% de prevalência em relação ao total de internados e 9,8% em relação ao número de procedimentos. Tá? Então, veja, houve variação em relação a alguns estados, a gente encontrou uma prevalência maior dessas infecções de sítio cirúrgico no Centro-Oeste e no Norte, mas isso é apenas uma comparação entre as regiões, tem pouco valor para a gente aqui agora na nossa prática, tá? Mas vejam, 1,5%, vocês falam, é pouco, né? Parece pouco de ocorrência em relação ao total de internados. A gente também achou, mas o curioso é que a gente foi olhar esses dados de forma mais detalhada e a gente encontrou que justo os hospitais com poucos leitos, né, os pequenos hospitais com 10 a 50 leitos, a 49 leitos, eles apresentavam uma taxa de prevalência mais baixa, de 0,49%. Então, o que levou à interpretação de que provavelmente essas infecções estão subnotificadas. Tá? Particularmente as infecções de sítio cirúrgico, captar uma ocorrência de infecção de sítio cirúrgico num estudo de ponto prevalência, onde você faz uma visita única e ali você tem que encontrar o fenômeno, é bastante difícil, né? Lembrem-se que, por definição, as infecções de sítio cirúrgico, em cirurgia sem implante de prótese ou de órtese, podem ocorrer até 30 dias após um determinado procedimento. Né? Então, isso é por definição o que a gente considerou como critério. Portanto, nesses 30 dias, nesse momento da visita, a gente não conseguia captar pacientes que eventualmente estariam voltando em ambulatório. A gente viu os pacientes internados. Portanto, deve haver, sim, uma subnotificação, tá? Das infecções de sítio cirúrgico. Portanto, elas devem ser mais. Havia uma diferença óbvia entre idades, aqueles extremos de idade com maiores prevalências, né? O que também é relevante, mas o que importa é que o estudo mostrou que não é uma condição irrelevante e que a gente precisa olhar por ela. Quais seriam os fatores, né, relacionados a essas infecções de sítio cirúrgico? Existem diversos, se a gente poderia dar uma aula aqui só de fator de risco sobre infecção de sítio cirúrgico, não foi a escolha que eu fiz, como eu falei, cada aula a gente faz uma escolha. A escolha que eu fiz foi falar de alguns pontos importantes no entorno desse tema, que é um tema muito relevante. Eu vou mostrar aqui alguns fatores epidemiológicos. Nesse estudo, que foi um estudo de envergadura nacional, a gente encontrou uma maior prevalência no caso das infecções de sítio cirúrgico para algumas regiões do país, mas a gente também encontrou relação com cirurgia prévia e com o uso de catéter venoso central como marcadores num modelo de regressão logística de importância para a ocorrência de infecção. Provavelmente o uso de catéter venoso central aqui relacionado não só à colonização do próprio catéter, mas com ao maior tempo de internação desses pacientes, né? Aumentando o risco de ocorrência desse fenômeno. E a gente encontrou pouca ocorrência proporcional de infecção de sítio cirúrgico em hospitais pequenos, mas isso não quer dizer que seja um fato verdadeiro. Isso pode ser simplesmente por uma subnotificação nesses hospitais com menor capacidade de segmento desses pacientes, né, nos seus respectivos ambulatórios, e, portanto, isso não significa exatamente
um fator real. Quer dizer, eu diria para vocês que, independente do hospital onde nós estejamos, a gente tem que continuar olhando pelo risco de infecção de sítio cirúrgico e acompanhando esses casos pelo tempo determinado, inclusive notificando, mesmo que tardiamente, a ocorrência desses casos. É interessante notar que a gente também fez uma avaliação de infraestrutura desses hospitais. Esse gráfico aqui parece complexo, mas eu vou falar rapidamente sobre ele. E a gente encontrou uma correlação muito positiva entre os componentes de infraestrutura avaliados. Significa dizer que a estrutura operacional do hospital, se o hospital seguia ou não seguia guidelines internacionais ou protocolos nacionais ou internacionais, se o hospital possuía um sistema de vigilância de infecção hospitalar e se o hospital executava atividades de prevenção, todas essas achados foram correlacionados entre si, o que significa dizer que os hospitais que melhor se saíam nos índices de infecção eram aqueles que tinham uma estrutura operacional mais adequada, que seguiam protocolos nacionais ou internacionais, que apresentavam sistemas de vigilância de infecção hospitalar e exerciam ou executavam atividades de prevenção, tá? Mostrando que essas atividades estão correlacionadas entre si e estão correlacionadas também com uma melhor performance do hospital no que diz respeito à infecção. Só sobre fatores clínicos de risco à infecção de sítio cirúrgico, a gente poderia dar um curso de pós-graduação. Também não é minha intenção aqui, né? Obviamente, eu vou falar para vocês que existem fatores que são não modificáveis e existem fatores que são modificáveis ou controláveis, né? A gente sempre pode agir sobre os fatores modificáveis ou controláveis, né? A gente pode agir sobre uma diabetes descontrolada, sobre uma situação nutricional de um paciente, seja ele de má nutrição ou de obesidade, a gente pode agir sobre o estado de uso de tabaco ou não, a gente pode agir sobre a imunossupressão do paciente, melhorando a condição imune em algumas situações antes de submetê-lo à cirurgia, a gente pode corrigir a albumina pré-operatória, a gente pode atuar sobre pacientes que estejam com aumento de bilirrubina ou que permaneçam um pouco tempo em hospital antes de executar a cirurgia, tudo isso a gente pode agir. Existem diversos fatores que são relacionados ao procedimento, fatores que são relacionados à instituição e fatores que são relacionados ao paciente. De toda forma, mesmo controlando todos esses fatores, o fenômeno de infecção de sítio cirúrgico ainda assim pode acontecer. E aqui eu estou falando de infecção de sítio cirúrgico de forma muito ampla. É óbvio que é diferente um risco de uma infecção de trato urinário pós-colocação de um catéter duplo J, por exemplo, e uma infecção de pele numa cirurgia abdominal eletiva. São situações completamente diferentes. A gente está colocando no mesmo pacote, os riscos são diferentes, as situações são diferentes. Eu não vou entrar aqui nos detalhes desses riscos, mas é importante que todos nós conheçamos e tenhamos protocolo para agir sobre os riscos, particularmente aqueles que são modificáveis. Então, entrando na parte da aula, qual eu vou me ater mais, até por causa da minha experiência, da minha capacidade de explicar para vocês, né? A gente tem que falar sobre os principais micro-organismos e suas características de resistência, tá? Também seria assunto para muita discussão, mas eu elenquei aqui para vocês as bactérias que nos principais estudos de vigilância estão relacionadas em um ou outro sítio, em um ou outro tipo de infecção, às infecções de sítio cirúrgico. Eu não poderia deixar de falar dos Staphylococcus aureus, particularmente dos MRSA, tanto em hospital quanto na comunidade. Não poderia deixar de falar dos enterococos, Feccium e Fecalis, e do risco de resistência a vanco ou a teico, tanto particularmente em ambiente hospitalar, dos enterobacterales, tá? E do risco de produção de SBL ou de carbapenemase em ambiente hospitalar, e da Pseudomonas aeruginosa, que no nosso país é altamente prevalente, e da resistência a carbapenêmicos em ambiente hospitalar. Então, eu vou tentar passar um panorama sobre isso e os dados mais novos que a gente tem sobre isso, para a gente depois poder concluir e abrir para as perguntas e discussões com vocês. Falando um pouquinho do Staphylococcus aureus,
Uma visão geral sobre o assunto, né? Nós sempre entendemos que as infecções por Staphylococcus aureus eram infecções, e particularmente os meticilino-resistentes ou oxacilino-resistentes, eram restritas até alguns anos atrás em ambiente hospitalar. Esse cenário mudou dos anos 2000 para cá. Mas falando dos hospitais, a gente sabe que na América Latina a gente tem aí em torno de 30%, 60% de ocorrência no ambiente hospitalar de Staphylococcus meticilino-resistente. Usualmente, os perfis que nós temos em ambientes hospitalares são resistentes à clindamicina, ciprofloxacina, levofloxacina, e usualmente são sensíveis à vancomicina e linezolida. Esse é o perfil usual, tá? É importante a gente conhecer a prevalência para definir terapia empírica num ambiente específico. Mas eu diria para vocês que em ambiente hospitalar, muito comumente estaremos diante de uma alta prevalência de Staphylococcus meticilino-resistente, com esse perfil de resistência, que daqui a pouco eu conto para vocês de onde vem. No entanto, eu não poderia deixar de falar, não quero dar o foco da aula aqui sobre isso, sobre os estafilococos comunitários que também podem ser meticilino-resistentes. São aqueles que não tiveram contato prévio com o sistema de assistência à saúde, são definidos como CA-MRSA, são cepas virulentas, usualmente ocorrem em pacientes que eram previamente saudáveis, necessariamente eles possuem o gene MECA e eles têm, que é um gene que confere resistência à oxacilina, ou à meticilina, e eles têm uma característica genética, não vou ser muito específico aqui, específica. Eles possuem um cassete cromossômico lá em sua característica, que os torna diferentes daqueles clones que eram tradicionalmente clones hospitalares, tá? Qual a importância disso? A importância disso é que essa prevalência ela é altamente desconhecida no nosso ambiente, no Brasil, tá? Ela já é extremamente comum em alguns países, e usualmente, embora eles sejam estafilococos resistentes à oxacilina, eles são usualmente sensíveis a outros antibióticos não beta-lactantes, no nosso caso a clindamicina, tá? E qual a importância disso? Porque se a gente desconhece a prevalência, é uma doença grave, fica difícil definir terapia empírica. E mais do que isso, eu vou mostrar para vocês algumas informações mostrando que talvez esses isolados estejam substituindo os isolados hospitalares, tá? Então, no Brasil, em particular, nós sempre soubemos da existência desse clone, né, chamado de clone endêmico brasileiro, de MRSA, que é um clone multidroga resistente, que acontece em 27%, quase 30% das infecções de sítio cirúrgico, é ele que está envolvido, tá? Também acontecem infecções de trato respiratório, também acontecem infecções sanguíneas, infecções de corrente sanguínea, que vão ser tema da próxima reunião, né, do programa aqui de uniformização de controle em antimicrobiano. Esse clone endêmico brasileiro, ele é, em mais de 90% das vezes, resistente à clindamicina, sulfonetaxazol, ciprofloxacina, gentamicina, e tem uma facilidade muito grande de evadir do nosso sistema imune, portanto, de se alocar na pele, nos tornar portadores desse clone, e, portanto, causar doença quando a gente é submetido a um procedimento, particularmente procedimento invasivo, que a gente está falando de infecção de sítio cirúrgico. Aqui no Brasil, os estudos que tem, esse nem é o estudo talvez mais recente, mas é um estudo relativamente recente, 2017, mostrando que a prevalência de MRSA no Brasil era em torno de 60%, ou seja, de cada 2 pacientes que a gente vê com infecção estafilocócica, um deles, até um pouquinho mais, né, 60% aqui no Brasil, vão precisar de uma terapia anti-MRSA, e que a maioria deles é resistente à quinolona e resistente à clindamicina. Tá? Curiosamente, olha, eu tinha falado para vocês que o SCC-MEC tipo 4 ou 5 são SCCs relacionados ao tipo comunitário, tá? Ao MRSA comunitário. E o 1, 2 ou 3 seriam aqueles hospitalares. O clone endêmico brasileiro é o 3. E olha que esse diapositivo é bastante interessante. Ele é de 2020, né, de uma publicação relativamente recente, e ele mostra o número de estudos, de relatos de casos com a ocorrência do SCC-MEC tipo 4 no nosso país, tá? Então, mostrando que tem havido um aumento
de prevalência do SCCMEC tipo 4 no nosso país. Vocês falam, puxa vida, o que isso tem a ver com infecção de sítio cirúrgico? Isso tem a ver porque se esse paciente entra colonizado por um SCCMEC tipo 4 ou 5, há algumas evidências mostrando que esse não foi o oposto que aconteceu. Nós, infectologistas, sempre achamos que o que aconteceria seria um derramamento dos clones de tipo 1, 2 e 3 para a comunidade, né? E que nós um dia teríamos estafilometicilina resistente na comunidade por um derramamento dos hospitais. Aparentemente não é isso que está acontecendo. Aparentemente o que está acontecendo é o oposto. Os clones de origem comunitária que se tornaram resistentes ou adquiriram resistência à meticilina há 30, 40 anos atrás é que estão invadindo os hospitais. Então, é possível que a gente tenha infecções de sítio cirúrgico mais virulentas. Atenção para o que eu estou falando. É possível que isso venha a acontecer, que a gente comece a ver não só infecções de sítio cirúrgico, como antes a gente via, infecção de pele, que a gente resolvia, um abscesso subcutâneo que a gente drenava, mas infecções mais invasivas, infecções que se combinem sítio cirúrgico com infecção de corrente sanguínea, que levem à pneumonia hospitalar. Só para relatar brevemente um caso para vocês de um hospital onde eu atuo, que não é um hospital público, não é um hospital da Rede D'Or, né? É só para explicar para vocês que o ambiente epidemiológico é diferente. E esse hospital, recentemente nós tivemos um caso de uma paciente que teve uma flebite por um estafilococcus aureus, meticilina resistente, isolamos em corrente sanguínea, começamos a tratar, sabíamos que era um MRSA, não deu 24 horas depois, essa paciente tinha embolização para o pulmão, com cavitação com pneumonia estafilocócica, como se fosse uma estafilococcus comunitária. Ou seja, mostrando que era um patógeno. Foi tratado, obviamente, recebeu terapia, começou com uma flebite superficial, ela estava com uma punção de veia periférica. E ela desenvolveu uma pneumonia estafilocócica. Tá? Então, vejam, provavelmente nós não fizemos a tipagem, não se faz isso em laboratório de rotina, mas provavelmente é um desses clones mais agressivos. Pode ser um clone hospitalar, o clone endêmico brasileiro, que adquiriu virulência? Pode ser, claro, pode ser. Mas é possível também que seja um clone dessa característica mais virulenta da comunidade, já invadindo o ambiente hospitalar. Então, é importante ter atenção para isso, tá? Até porque o Brasil é um país continental, tem gente aqui do Brasil todo, e é possível que vocês estejam diante de situações epidemiológicas distintas que, muito frequentemente, a gente não vê em outros locais e não estamos falando sobre isso. Então, passa abaixo do radar. Bom, eu não poderia deixar de dizer, isso aqui é dado de um projeto, que é um projeto que eu também estou envolvido, um projeto do CDC, dos Estados Unidos e do Ministério da Saúde do Brasil, que eu estou fazendo aqui a parte de ciência de dados, que a gente está analisando uma larga base de dados, chamada base de dados BR-GLASS. Estou trazendo aqui em segunda ou terceira mão para vocês, eu já dei aula sobre isso, já foi apresentado, ainda não está publicado, estamos em via de escrita de artigo para envio para congresso. É uma base de dados muito grande, para vocês terem uma ideia, só de Staphylococcus aureus, nós estamos falando aqui de 6.583 Staphylococcus aureus da região sul do país, 6 centros localizados entre Paraná e Santa Catarina. Tá? Então, obviamente que isso tem uma característica ainda regional, não é para o país todo, é uma característica do Paraná. Tá? Então, quando a gente olha aqui, prevalência desses 6 mil e tantos isolados, de ocorrência de resistência à oxacilina, a gente vê que a gente tinha em 2018 em torno, nessa região, de 15%, 16%, saltou para 20%, estamos chegando em 30%, ou seja, está aumentando a resistência à oxa ao longo do tempo, mesmo numa região onde a prevalência era mais baixa do que a prevalência nacional. O dado de 2021 ainda está incompleto, então não posso considerar isso na nossa série histórica, mas provavelmente vai aumentar. Tá? E mesmo quando a gente olha a amostra de sangue, a gente também vê essa tendência de aumento entre 2018 e 2020, excetuando 2021, que o dado está incompleto ainda. Mas a gente continua não vendo resistência à vancomicina nesses 4 anos. Foi zero resistência à vancomicina. Então, estafilococcus com resistência à vancomicina é raro no Brasil. Não é inexistente, tá? Eu sei que existem locais no Brasil, Rio de Janeiro é um dos locais que mais relatou a ocorrência desse fenômeno de estáfilo com sensibilidade reduzida a vanco, tá? Então, mas do ponto de vista nacional, ainda é uma situação rara, tá?
E esse perfil que poderia significar esse tal estafilococcus de origem comunitária. Nós pegamos 1.393 isolados que tinham característica de resistência à oxa e sensibilidade à clinda. Lembra que eu falei disso alguns slides atrás? Então, olha aqui, ó, a gente tem alguns isolados que têm essa característica, que são R a oxa e S a clinda. Também fiz aqui S a ciprofloxacina, levofloxacina e sulfametoxazol. Mas veja, se usarmos clinda como um marcador, significa que a gente tem em torno de 25% dos nossos estáfilos oxa-R são sensíveis à clinda. Que eu estou dizendo com isso aqui? Que para essa região do país é possível que entre 5 isolados que a gente tenha de Staphylococcus um deles, aliás, entre 4 isolados, um deles seja isolado com perfil de origem comunitária. Tá? Então, aquilo que eu estou dizendo para vocês, é possível que os estáfilos de origem comunitária, virulentos, agressivos, estejam mudando a nossa característica de estáfilo hospitalar. Eu não poderia deixar de falar isso para vocês, porque é um alerta que eu comecei a ficar atento para ele alguns anos atrás, graças à minha atuação na Residor, foi quem me alertou os olhos para isso, que foi onde eu pude ver casos de ocorrência desse fenômeno, né? Porque no hospital público isso estava abafado dentro do cenário de ocorrência de muitos estáfilos meticilino resistentes, e comecei a pesquisar isso alguns anos atrás. Estou fazendo esse alerta para vocês, e quando me chamam para dar aula, eu sempre que posso faço esse alerta, porque o Brasil é muito grande e o Brasil precisa de alertas epidemiológicos. Tá? Bom, olhando sangue, é o mesmo fenômeno. Em torno de 1 em cada 4 desses isolados tem uma característica de R a oxa, meticilino resistente, mas com sensibilidade à clinda, podendo significar isolados de origem comunitária. Bom, vamos falar um pouquinho de enterococos, para não falar que eu não falo, que eu de gram positivo só falo de estáfilo, senão os enterococos ficam enciumados. Eu vou falar de enterococos também. E qual é o problema dos enterococos? O problema dos enterococos é basicamente a resistência a glicopeptídeo. Aqui no Brasil, os perfis que a gente chama de maior importância são os perfis Van A ou Van B, que são lá os tipos genéticos, não vou entrar em detalhes aqui, mas que carregam essa resistência a glicopeptídeo, vancomicina e teicoplamina, é um problema relevante. A gente sabe que Enterococcus fecalis aparentemente está aumentando a resistência a vanco, não era um problema nosso há alguns anos atrás, e tem evidência aqui, botei alguns exemplos aqui de artigos de disseminação interhospitalar desses enterococos, tá? E a mesma coisa acontece com o espécime, resistente a vanco também aumentando. Então, puxa vida, resistência interhospitalar, como é que pode? Gente, enterococo é um patógeno que nós, seres humanos, e aliás, outros animais, outros mamíferos e até mesmo não mamíferos, carregamos no nosso trato gastrointestinal. Então, nós transitamos entre esses ambientes hospitalares, carregando isso, tanto os pacientes quanto nós, profissionais de saúde, transitamos carregando esses enterococos no nosso trato gastrointestinal. Tá? Então, dessa forma, é possível sim haver disseminação interhospitalar de inúmeros desses patógenos. A gente já comprovou isso não só para enterococo, mas para uma série de outros patógenos com transmissão interhospitalar. Então, vou mostrar aqui também os dados do BR-Glass, com mais de 4.000 isolados aqui de enterococos no geral. Né? Falando dos fecales, ocorrência de resistência à vancomicina é baixa. Tá? Então, a gente pegou ali em torno de 4%, né? Entre 4% e 10% de resistência a vancoteico. Portanto, não é lá muito alto, é menos de 10% provável de ocorrência a resistência à vancomicina em enterococos fecales. Tá? Quando a gente vai para os fécios, a gente já vê um percentual de resistência a vanco bastante elevado, na casa de 25%. Tá? Então, veja, os nossos fécios, 1 em cada 4 são resistentes a glicopeptídeo. Então, atenção para os hospitais de vocês. Se vocês têm colonização por fécium e o risco de infecção por esse patógeno para vocês passa a ser, na casa de cada paciente colonizado, pode representar 15%, 20% de chance de desenvolver infecção por aquele patógeno, isso pode ser um problema para vocês, tá? Então, particularmente cirurgia de trato gastrointestinal, casos de translocação bacteriana de trato gastrointestinal, pode ser um problema importante, tá?
Entrando nos enterobacteriales, né, eu também não poderia falar de todas as enterobactérias, não daria tempo aqui, o tempo é restrito e a gente quer abrir para discussão também. Então, eu selecionei duas aqui que eu considero as mais prevalentes e mais importantes, também para infecção de sítio cirúrgico, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, tá? E vou falar um pouquinho dessas para vocês, tá bom? Quais seriam os principais mecanismos de resistência em enterobacteriales de uma forma geral? Não estou falando só das duas, mas de uma forma geral. Presença de um tipo de beta-lactamase chamada AMP-C, que é uma beta-lactamase essencialmente cromossômica, ou seja, a bactéria transmite para sua prole, para sua divisão, ela se divide lá por cisseparidade, se vocês se lembram, e transmite verticalmente esse cromossomo que contém resistência a beta-lactâmicos até cefalosporinos de terceira geração. Tá? Isso não é um problema para Escherichia coli, não é um problema para Klebsiella na maior parte das vezes, mas é um problema para as outras enterobactérias. É um problema para Citrobacter, é um problema para Serratia, é um problema para Enterobacter, tá? Mas o que é um problema para Escherichia coli? Eu posso dizer para vocês que as famigeradas ESBL. As nossas ESBL, as nossas Escherichia coli já têm um risco bastante grande de serem portadores dessa resistência chamada ESBL. E as nossas Klebsiella já têm um risco bastante grande de portar tanto ESBL quanto KPC. Tá? E eu vou falar brevemente sobre outras carbapeniemases, não vou entrar em muitos detalhes aqui, embora seja um problema para o nosso futuro próximo, que são as metaloenzimas. Tá? Então é importante também prestar atenção em resistência carbapenêmica. Puxa vida, Escherichia coli ou Klebsiella com resistência carbapenêmica? Sim, resistência carbapenêmica. Mostrando aqui dados que são dados gerais, não são dados nossos, 26 locais de coleta na América Latina, 6 países, incluindo o Brasil. Né? Enterobacteriaceae, em geral, no Brasil, 99% era sensível dessas enterobactérias a meropenem, né? E também a ceftazidima e avibactam, mas já a resistência à ceftazidima era na casa de 30%. Tá? Aí, quando você ia olhar lá quantos por cento dentre as ESBL positivas, é óbvio que daí ceftazidima já perdia efeito, mas mantinha efeito meropenem, ceftazidima, avibactam. Tá? Assim como KPC, quem perde efeito é meropenem, mantendo efeito ceftazidima, avibactam. Tá? Já para MBL, ninguém, né? Não, nada funciona, né? Daí é um pega para capar, como dizia na minha terra, né? Porque daí é um problema, né? Então, a gente espera que isso não aconteça, mas há a chance de acontecer num futuro próximo. Então, olhando para os dados de Escherichia coli do BR Glass, vem cá, como é que nós estamos? Aqui, obviamente, sul do país, né? Então, veja, nós temos desse total, um total bem grande, 15 mil isolados, né? 13 mil isolados, 30% já tinha resistência a cipro, tá? Independente de ser comunitário ou hospitalar, tá? Em torno de 15% resistência a ceftriaxona, que é um marcador de ocorrência de ESBL, tá? É um marcador. Praticamente não temos resistência a carbapenêmico, tá? Praticamente não temos resistência a carbapenêmico. Esse fenômeno aqui de resistência está até 1% aqui, está sendo visto o que é, se não é problema de técnica, tá? Mas o fenótipo sugestivo de ASBL, que é resistência a qualquer cefalosporina e sensibilidade a carbapenêmico, aumentando ao longo dos anos até 2021, tá? Então, saltando de 8,5% para 9,5%, 11%, 15%. Ou seja, mesmo em Escherichia coli, que não é lá uma bactéria com grande característica de resistência para outros antimicrobianos, a não ser a SBL aumentando ao longo dos anos, tá? Então, veja, a SBL é um problema relevante. Nós estamos falando já em 2021 de 1 a 2 em cada 10 amostras de Escherichia coli já sendo produtoras de SBL. E quando a gente olha a Klebsiella, 5.800 isolados de Klebsiella do sul do país. Bom, o perfil muda, né? Veja aqui que 60% dessas já resistentes a ceftriaxona. Resistente a ceftriaxona é um marcador. E olha aqui, ó, quase 37%, 38% com algum tipo de resistência a meropenem. Eu posso dizer
que essas aqui são todas KPC? Não. Existem outras formas de perda de sensibilidade à meropenem e Klebsiella que não são apenas relacionadas a KPC, mas eu vou mostrar esse indicador para vocês. Bom, e prevalência de ASBL, perfil de resistência em Klebsiella no sul do país, eu não tenho para o país inteiro ainda, um dia eu terei esse dado para o país inteiro, na casa de 30% e também aparentemente com a tendência de aumento, 26%, 25%, 15% uma queda aqui e depois 30%, ou seja, na casa de 20% a 25% de ocorrência de ASBL nas Klebsiellas, ou seja, uma a cada 4 Klebsiella já são produtoras de ASBL no nosso meio. E aquelas de isolado sanguíneo que eram um proxy de produção de carbapenemase, nós estamos falando só de isolados sanguíneos, ou seja, isolados hospitalares, que eram resistentes a carbapenem, na casa de 35% a 40% de isolamento, de ocorrência de fenômeno sugestivo de carbapenemase, ou seja, um problema bastante relevante. Claro, não era o total, era uma fração do total, mas essa fração já mostrando aqui um perfil sugestivo de produção de carbapenemase. Não é exclusivo, mas pode ser carbapenemase. Dos não fermentadores, eu vou falar de pseudomonas, né, que é a mais importante também germe causador de algumas infecções de alguns sítios cirúrgicos, e vou trazer um pouquinho das informações para vocês. Então, dentre os não fermentadores, também, os principais problemas de resistência, na verdade, tem inúmeros problemas de resistência não fermentador, beta-lactamase cromossômica tipo C, ESBL, problema de permeabilidade, bomba de efluxo, carbapenemase tipo KPC, carbapenemase tipo metaloenzima, tá? Então, tem um monte de problema com essa. A gente está agora analisando uma base de dados gigante, desde 2015, também nacional, sobre resistência em pseudomonas e outros enterobacteriais. A gente deve ter esse dado para publicar em breve, deve estar saindo aí até o final desse ano, início do ano que vem, mas mostrando que é um problema relevante no nosso meio, tá? Então, se a gente for olhar os dados nacionais, aliás, os dados de estudos de vigilância regionais, publicados em 2019, né, a gente vê que a maior parte das cepas vindas do Brasil, Pseudomonas aeruginosa, de 1.700 isolados, 65% com sensibilidade a meropenem, 73% com sensibilidade a ceftazidimo, que é um fenômeno curioso, e 87% com sensibilidade a ceftazidimo e avibactam. Ou seja, ninguém é maravilhoso aqui, tá? Por quê? Porque uma parte dessas pseudomonas é produtora de MBL. E essas metaloenzimas, elas tornam a bactéria resistente a praticamente todos os beta-lactâmicos que a gente conhece. Então, torna o tratamento muito difícil. A gente espera que isso aqui não venha a ser um problema, mas tudo indica que, epidemiologicamente, esse será o problema do século XXI, tá? Então, nós enfrentaremos isso, tá? Dos próximos anos. E as não MBL, aquelas que não eram produtoras de MBL. MBL não é Movimento Brasil Livre, não, é metalo-beta-lactamase, tá? Então, dessas metalo-beta-lactamase, quando não era produtor de metalo-beta-lactamase, aí você tem um incremento aqui de sensibilidade para todos eles. Para meropenem vai quase a 70%, ceftazidima fica mais ou menos igual, porque tem muita SBL aqui no meio, ceftazidima avibactam ganha perfil, tá? Ganha perfil porque não é só SBL, mas é também SBL, AMP-C e outros mecanismos, purina, efluxo, uma série de coisas aqui, tá? Então, mostrando que, se for produtor de MBL, cuidado, atenção para o perfil que vocês têm no hospital de vocês, tá? Bom, eu também não vou entrar em detalhes aqui, tem outros estudos também mostrando aqui, né, publicados em 2020, mostrando perfil de sensibilidade, mostrando que ceftolozane e tazobactam para pseudomonas pode ser uma opção também, mas meropenem mantém lá uma atividade na casa de 75%, né? Mas mostrando que já é um problema, resistência a carbapenêmico é um problema no nosso meio, tá? E o que nós temos aqui também de dados que a gente publicou agora no final de 2021, né, que eu também participei desse estudo, chama estudo ERACE, né, PA de Pseudomonas aeruginosa, um programa de vigilância internacional, mostrando que de casos hospitalares, boa parte dos isolados eram de enfermarias ou UTI, um percentual pequeno desses isolados, mas significativo, era de infecção intraabdominal, portanto, infecção de sítio cirúrgico, tá? Então, estamos falando aqui de 2% de infecção de sítio cirúrgico de ocorrência e quase 15% das amostras provenientes da América do Sul, a maior parte aqui do Brasil.
E olha aqui, ó, o que, que acontece? Ó, os genes de resistência que a gente encontrou, vamos focar nesses aqui, ó, KPC e VIN, tá? Na casa de ocorrência aí de 20, 40%, 20% de KPC, já em Pseudomonas, isso só da América Latina, tá? E em torno de mais 20% de ocorrência de VIN e KPC. VIN é um tipo de metal de beta-lactamase também. E mantinha a sensibilidade aqui. Mantinha uma sensibilidade mais ou menos ruim para todo mundo, tá? Mantinha a sensibilidade a ceftazine e avibactam, na casa de 75%, ceftolozane e tazobactam, na casa de 66%. Por quê? Porque tem muita metaloenzima aqui, VIN, ó. VIN, KPC seria na enzima, tá? Então, não dá para você garantir a ação de nenhum deles. E ceftazine e cefepima também na casa de 50%, ou seja, temos problemas com as nossas pseudomonas, sempre tivemos, tá? E quando a gente olha os dados do BR-GLASS, 4.000 isolados de pseudomonas, mais ou menos confirma isso, tá? Confirma que a gente tem aí 25, 30% de algum tipo de resistência a carbapenêmico, imipenem ou meropenem, tá? E na casa de uns 15, 20% também de resistência a aminoglicosídeo. Bom, chegando ao final, para tentar concluir, amarrar o assunto e abrir para a pergunta de vocês, né? A discussão com vocês, o que os nossos guidelines falam, e particularmente guidelines de cirurgia? Não trouxe guideline aqui de infecto, não, né? Porque guideline de infecto não serve para cirurgião, tem que ser guideline de cirurgia. O que a gente sabe é que no que concerne a terapia antimicrobiana, ela deve ser baseada no perfil local, epidemiológico, no paciente, nos riscos, nos fatores de risco do paciente, e nos patógenos, naqueles fatores de risco que dizem respeito a patógenos difíceis de tratar, que eu acabei de mostrar para vocês, e no grau de severidade da doença e na fonte de infecção. Tá? Então, sempre pensar clinicamente. Qual é o nosso perfil de epidemiológico local? Tá aí, CCIH, exatenção, né? Qual é o fator de risco que o nosso paciente apresenta para patógeno resistente? Qual é a gravidade da infecção? E qual é a fonte dessa infecção. A partir disso, a gente estabelece um plano de tratamento. Tá? E esse plano de tratamento, logo em seguida, no próprio guideline, eles dizem que esse plano de tratamento que diz respeito a antimicrobianos, ele deve incluir uma dose de ataque quando indicado, particularmente em pacientes críticos, tá? O uso de infusões prolongadas ou estendidas, particularmente para beta-lactâmicos, e antibióticos que tenham penetração ou distribuição peritoneal. Tá? Atenção para algumas classes de antibióticos que têm péssima penetração em ambiente, estou falando aqui das infecções intraabdominais, é claro, né? Mas que tem péssima penetração em líquido abdominal, aminoglicosídeos dentre eles. Tá? Bom, como é que a gente pode concluir de tudo isso que eu falei para vocês, esse passeio, esse panorama sobre infecções de sítio cirúrgico? As IRAs, as infecções relacionadas à assistência à saúde, são significativas em hospitais, particularmente hospitais maiores que 200 leitos, hospitais grandes, tá? Boa parte dos nossos hospitais são assim, os hospitais onde a gente atua, e o uso de antimicrobianos nesse ambiente é elevado. Os hospitais pequenos, com menos de 50 leitos, eles provavelmente têm uma taxa de infecção subestimada, não é que não acontece infecção de sítio cirúrgico lá, mas é que provavelmente está subestimado, tá? A prevalência de IRAs no Brasil, média, nesses 153 hospitais que a gente avaliou, em torno de 10%, sendo a prevalência do total de infecção de sítio cirúrgico em torno de 1,5%, sendo que em torno de 10% do total de procedimentos. Ou seja, por melhor que sejam os nossos procedimentos cirúrgicos, por melhor que seja o cirurgião, a gente tem risco de ocorrência de infecção de sítio cirúrgico. Quem é cirurgião aqui sabe que não se trata de má prática médica ter infecção de sítio cirúrgico, é um risco que existe e ele tem a ver com a epidemiologia local, tem a ver com o local onde você está, com a infraestrutura hospitalar, com fatores modificáveis, mas também com fatores não modificáveis. Tá? É óbvio que a gente tem uma dificuldade de estimar a prevalência exata de infecção de sítio cirúrgico, porque elas ocorrem muito frequentemente após a alta, a gente acaba descobrindo depois da alta, então isso pode fugir do nosso sistema de notificação. E as medidas relevantes que eu considero para a infecção de sítio cirúrgico, diagnóstico e reporte adequado,
Controle de foco é um apelo que eu faço aos colegas cirurgiões que façam controle de foco adequado, está nos guidelines de cirurgia, mas mais importante, um apelo que eu faço aos colegas de CCIH, incluam os cirurgiões nas tarefas e nas discussões dos serviços de controle de infecção hospitalar, tá? Os cirurgiões têm muito a contribuir com a nossa discussão sobre infecção, orientando a gente nas condutas, não é só a gente orientando eles sobre o uso de antibióticos, mas eles orientando o que é melhor para a gente para fazer, para a gente protocolizar nossos termos diretrizes para as nossas ações, e também porque são um auxílio muito importante naquilo que a gente chama em educação médica, não só em educação médica, mas em qualquer área de dissonância cognitiva. E a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que precisa agir, mas muito frequentemente a gente não age por causa de uma série de incertezas, né? Isso acontece muito em infecção de sítio cirúrgico, talvez mais do que em todas as outras infecções. Dificilmente a gente deixa de agir quando a gente vê uma pneumonia associada a uma ventilação mecânica. Mas às vezes a gente vê uma infecção de sítio cirúrgico e pensa, mas será que é bactéria mesmo? Mas será que é infecção mesmo? Ah, mas será que eu tenho que dar antibiótico mesmo? Será que eu tenho que internar? Será que eu tenho que controlar foco? Por quê? Porque a imprecisão no diagnóstico das infecções de sítio cirúrgico é muito maior do que a imprecisão diagnóstica de uma pneumonia hospitalar ou de uma infecção de corrente sanguínea, tá? Então, não é má vontade dos nossos colegas cirurgiões. Atenção, CTIH, incluam eles na discussão. Não é má vontade, tá? Eu acho que essa colaboração entre equipes, isso é essencial. Estabelecer protocolos claros e direcionados, tá? É também importante que eu fale para vocês sobre as bactérias, né? Eu trouxe elas aqui, não poderia concluir sem falar delas. MRSA, uma prevalência aproximada de 20 a 40% no nosso ambiente. Alguns ambientes têm redução de MRSA, mas aumento de Clinda S. Será mudança de clone? Não sei, tá? A ser provado no futuro. Resistência ou intermediário a vanco nos nossos estáfilos é irrelevante no Brasil, mas pode ser relevante para alguns locais, pontualmente, tá? CA-MRSA talvez tenha uma prevalência entre 15% e 30% em alguns locais, tá? Não em todos os locais. Então, atenção para o risco de CA-MRSA. E tanto um quanto o outro, cobertura. Quer dizer, vocês têm que pensar no uso de glicopeptídeo. E cuidado, aqui eu não falei sobre isso, mas cuidado quando vocês apresentarem, quando os isolados de vocês apresentarem CIM, MIC maior que 2. Essa mensagem é para os infectologistas, tá? Então, se tiver MIC maior ou igual a 2, mesmo que seja considerado sensível, atenção que glicopeptídeo pode não ser uma droga ótima. Para os enterococos, em alguns ambientes, a gente pode precisar de cobertura com outros antibióticos. Eu mostrei aqui perfil de resistência a vanco e teico em alguns ambientes, na casa dos enterocécium na casa de 25%, 30%, talvez 45%, 50%, dependendo do ambiente onde vocês estão. Então, pode ser necessário usar outros antibióticos, o linezolida, daptomicina, até mesmo ampicilina, dependendo do caso. Nos enterococos fecais, essa prevalência não parece ser tão alta, na casa de 5%, talvez 10% no pior cenário. Vanco e teico tem perfil similar, provavelmente. Pode ser que tenha um perfil chamado Van-B em algumas regiões, mas no geral parece ter perfil similar, tá? E, por fim, selecionar antimicrobiano com base em perfil local. Talvez esse seja o mais importante, CCH muito atuante para isso. Atenção para penetração tecidual e cobertura, isso reduz risco de seleção de resistência e reduz falha terapêutica, tá? Então, atenção, infecção intraabdominal tem que tomar cuidado. Algumas regras gerais, para os gram-positivos, cobrir a MRSA, na maior parte das vezes, eu diria que é difícil ter um hospital onde a gente não tenha problema com MRSA. A cobertura de enterococos depende de região e do tipo de cirurgia, mas na maior parte das vezes glicopeptídeo está ok, porque na maior parte das vezes deverá ser enterococos fecais. Se for um cuidado, glicopeptídeo não funciona bem, tá? Gram negativo, evitar quinolona, tá? A gente tem uma alta taxa de enterobacteriose resistente a cipro, eu mostrei isso aqui para vocês. Pipetase pode ser uma boa opção inicial para as infecções cirúrgicas, tá? Particularmente as intraabdominais, mas cuidado, tá? Cuidado se você tem uma alta prevalência de SBL, aí você tem que ir para meropenem, ou se você tem uma alta prevalência de KPC, daí você tem que ir para outras drogas, ou para duplo carbapenem, ou para ceftriaxona,
E se você tem uma prevalência alta de pseudomonas, atenção, meropenem ainda é uma boa droga para pseudomonas na maior parte das vezes, mas atenção se você tem resistência a carbapenem, tá? Se tiver, eu não tenho uma recomendação precisa para fazer, mas vocês têm que avaliar outras opções, tá? Polibixina, ceftriaxone, tazobactam, ceftriaxone, enfim, é isso. Agradecer ao meu grupo, né, o grupo a qual eu pertenço, os pesquisadores que trabalham junto comigo na revisão dos dados, agradecer também a Rede DOR, ter a oportunidade de exercer medicina clínica com excelente qualidade, agradecer aos colegas aqui por terem me ouvido e estou aberto aí para pergunta e discussão com vocês. Muito obrigado pela aula, Carlos. Foi fantástico. Eu não sou da área, mas por vezes eu fiquei meio preocupado, por vezes eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu confesso que o cenário de resistência entre microbianos é bem desafiador, mas eu confesso que eu sou radiologista, né, de formação. Então, eu já esperava em alguns cenários alguma coisa pior do que eu acabei vendo hoje, o que é um pouco tranquilizador. Em relação a perguntas, a Nancy Silva está perguntando para você se no paciente sabidamente colonizado por MRSA e vai ser submetido à cirurgia ortopédica, se nesse caso você indicaria ou se existe uma mudança no esquema de profilaxia para esse paciente. Oi, Nancy, obrigado pela pergunta, prazer falar com você, mesmo que seja por vídeo aqui. Nancy, isso é um debate, né? Você bem sabe, né? Se a gente deve mudar a profilaxia. Eu sou favorável a mudar, sim, tá? Paciente que é sabidamente colonizado, a gente deveria fazer profilaxia com droga que cubra esse MRSA, né? Eu sei que isso é um problema, né? Quem estuda muito isso, particularmente as profilaxias, né? Então, eu tenho colegas aqui, não sei se eu posso citar nome, mas que foram pesquisadores junto comigo, me orientando de doutorado, que trabalha com isso e tem uma alta prevalência de MRSA no ambiente, onde ela faz um hospital de cirurgia cardíaca, a doutora Celia Abud, minha amiga de longa data e amiga de alguns de vocês também, e ela mostra esse dado, né? Eu não vim preparado para mostrar esse dado, mas ela mostra esse dado que sim, eles mudaram profilaxia no ambiente deles, e sim, houve uma redução de ocorrência de infecção por MRSA posteriormente. Mas você faz um trade-off, né? Quando você começa a fazer essas profilaxias com drogas num determinado ambiente onde você tem alta prevalência de MRSA, você está trocando por alguma coisa, né? Você está trocando basicamente por uma pressão seletiva maior para cima dos MRSA e, portanto, para a ocorrência de fenômenos secundários. Aí tem uma série de fenômenos secundários que acontecem, um monte de estudo mostrando isso, né? Então, eu diria que se o paciente é sabidamente portador de MRSA, sim, nesse caso, eu seria favorável a usar uma droga para a qual ele é sensível com profilaxia cirúrgica. Agora, eu tenho ressalvas em afirmar isso em público, porque eu sei que isso, para algumas pessoas, parece que a gente está dando um aval, não é para você, mas para algumas pessoas pode parecer que a gente está dando um aval para usar indiscriminadamente vancomicina, teicoplanin como profilaxia cirúrgica. Não é isso. Eu diria que se a gente faz isso pesadamente, isso já foi mostrado para alguns ambientes, e você muda o contexto de uso do antimicrobiano num determinado ambiente, é, você vai ter um trade-off. Você vai ter mais infecção por gram-negativo depois, você vai selecionar mais bactérias resistentes do trato gastrointestinal, você vai ter mais clostridioides, você vai ter mais problema depois, entendeu? Então, veja, no caso pontual, faz sentido trocar. No caso coletivo, tem que pensar muito bem se vale a pena trocar. Espero que eu tenha te respondido. Carlos, eu tinha uma pergunta, na realidade. Você comentou que a gente deveria fazer a seleção de antibiótico para profilaxia com base no perfil local, certo? Também. Existe alguma periodicidade que você recomendaria de revisão do perfil local para que a gente atualize o tipo de antibiótico que a gente vai recomendar para os pacientes, nesse caso de profilaxia? Existe, assim, isso é uma pergunta também que não tem padrão, né? Tem muita gente trabalhando nisso, assim, eu diria que as CCIHs têm focado muito esforço
de uma forma geral, né, pelo menos nos locais onde eu trabalho, né, focado muito esforço em revisar constantemente os seus perfis de sensibilidade e resistência, né, e de recomendar tanto profilaxia quanto terapia antimicrobiana para tratamento, né, tanto profilaxia quanto terapia, de acordo com esse perfil local. Nos bons locais, né, nos locais que tem uma, como eu mostrei para vocês, isso impacta muito na qualidade do cuidado ao paciente se você tem a infraestrutura de vigilância, guidelines, né, protocolos adequados, estrutura de ação sobre as infecções hospitalares e os procedimentos operacionais daquela instituição tão adequados. Isso impacta muito na ocorrência de infecção hospitalar de uma forma geral e na infecção de sítio cirúrgico em particular. Então, quando você tem isso, e um hospital tem um suporte de CCIH adequado, normalmente as CCIHs fazem isso diariamente e publicam isso pelo menos mensalmente, tá? Então, mensalmente, as CCIHs estão revisando os seus perfis de resistência para indicar terapia, mas com uma periodicidade X, os seus perfis de colonização para indicar profilaxia. Veja, a gente ainda usa beta-lactâmico, né? A gente ainda usa cefazolina, ainda usa para profilaxia cirúrgica na maior parte das vezes. Talvez esse cenário venha a mudar se a gente começar a ter um perfil de mudança de colonização e de infecção por estafococcus, como eu falei para vocês. Existe um perfil comunitário que está invadindo o hospital. Mas eu acho que ainda não é recomendado que se troque amplamente. O que eu estava respondendo para a Nancy antes é que a gente, no caso pontual, que você sabe que a pessoa colonizada por MRSA e vai fazer uma cirurgia de grande porte, uma reposição de prótese, uma cirurgia cardíaca, nesse caso pontual, eu acho que você tem que fazer profilaxia com uma droga que seja ativa para aquele patógeno. Agora, no coletivo, você fala, puxa vida, todos os meus pacientes que vão fazer cirurgia são colonizados por MRSA, eu vou mudar para profilaxia com vancomicina para todos? Bom, isso é um problema, entendeu? Talvez você tenha que rever seus protocolos de colonização, entendeu? Por que seus pacientes estão tão colonizados assim por MRSA na instituição, entendeu? E não mudar a droga, porque mudar a droga aí vai trazer uma série de efeitos colaterais danosos, né? Como demonstrado pela Ocelic, por exemplo, aumentou a ocorrência de infecção por gram-negativo nas infecções de grande porte cardíacas, entendeu? Exato. Então é um A gente problema, é um trade-off que a gente faz, entendeu? Entendido. Perfeito. E mais uma dúvida, na verdade, é se a gente teria alguma recomendação para screening em populações de pacientes que já tiveram infecção prévia ou infecção recente, né? Nesse caso, a gente tem um paciente que, eventualmente, a gente sabe, que no caso da Nancy, é um paciente que a gente sabe que tem uma colonização por MRSA, mas isso é um achado fortuito, digamos assim. A gente, por acaso, sabe que esse paciente tem uma colonização de interesse. Então, existe alguma recomendação para algum tipo especial de paciente, ou até para pacientes que já tenham recentemente, né, tido hospitalização com vigência de drogas, de fazer alguma avaliação de colonização desse paciente para uma profilaxia cirúrgica? Existe. A maneira simples de te responder, sim, existe. Os hospitais também que têm essa infraestrutura de cuidado, né, de protocolo, vigilância, eles fazem culturas de vigilância. Então, pacientes que tiveram passagem por hospital previamente relatada, né, ou no próprio hospital ou em outros, eles são submetidos a cultura de vigilância e isolamento até que você tenha esse resultado de cultura de vigilância. Então, a resposta simples aí existe. Essas culturas de vigilância servem para isso, para você tentar identificar alguns patógenos que sejam relevantes. Então, são suaves nasais e normalmente anais, né? Que você faz para tentar identificar se existe algum patógeno que tenha sido, que seja colonizante daquele paciente, de risco para o seu ambiente, para você não introduzir aquele patógeno, e de risco para o próprio paciente, para que ele não tenha, se ele vier a ter uma infecção, você saiba o que você está tratando no futuro, tá? O que torna complicada a resposta a você é se essas culturas de vigilância, daí não é uma crítica a quem faz cultura de vigilância, mas é uma crítica ao sistema, de uma forma geral, é se essas culturas de vigilância são suficientes e adequadas, tá? Tem um monte de estudo a favor e um monte de estudo contra.
Então, tem um monte de gente que diz que cultura de vigilância funciona para isso, 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 e tem outros estudos que falam que cultura de vigilância não funciona nada. Eu diria para você que, para responder isso de uma maneira simples, sem querer cuspir no prato que eu como, porque eu sou infectologista, eu trabalho em laboratório, mas sem querer depreciar o nosso próprio trabalho, nós, infectologistas, microbiologistas, ainda trabalhamos com técnicas que são quase que do século passado, né? Então, a gente faz cultura para identificar a colonização de pacientes para um determinado patógeno. E a gente sabe que a sensibilidade da cultura é muito baixa, entendeu? Então, quem que a gente está detectando, na verdade, entendeu? Você está detectando uma fração pequena de pacientes que tem aquela bactéria. Pode ser que o paciente tenha a bactéria e você não tenha tal bactéria resistente, você não tenha detectado por esses métodos de cultura. E a gente já entrou na era da metagenômica. Então, seria possível fazer essa análise por metagenômica. A questão é, aí a segunda pergunta que vem é qual o valor que terá a metagenômica para dizer se uma determinada presença de um gene de resistência em alguém é importante ou não. Então, em resumo, sim, tem culturas de vigilância, de colonização. Se essas culturas funcionam bem, eu acho que quem está usando deve usar, eu acho que elas são úteis particularmente para pacientes de risco, idosos, imunossuprimidos, elas têm bastante utilidade para esses casos. Há dúvida se elas funcionam para a população geral, e possivelmente elas serão substituídas por técnicas mais modernas no futuro. É isso que eu posso dizer a vocês. E num futuro próximo, tá? Não estou falando no cenário daqueles futuros longínquos de ficção científica, não. Estou falando de próximos anos. Já tem gente fazendo metagenômica para isso, tá? Excelente. A Nancy mandou mais uma mensagem, ela agradeceu e gostaria de saber se você tem algum protocolo para biópsia de próstata. Poxa, Nancy, eu adoraria te passar isso, mas não tenho. Mas eu sei que tem colegas aqui na plateia que são excelentes urologistas. Não sei se eles ainda estão por aí. Então, eu ia provocar eles aí. Eu vi o Fábio Nascimento, vi aí os colegas aí que, né, não sei se ainda estão por aí. Mas, ó, o Fábio está aí. Ó. Se estiver me ouvindo, contribua, Fábio. Mas não tenho, não. Protocolo para biópsia de próstata. Infecção pós procedimento urológico, né? É um problema, né? A gente enfrenta todo dia. Não tem nada a ver, né? É bom que os colegas saibam disso, não tem nada a ver com perícias cirúrgicas, né? São peritos, são excelentes, são meus médicos, inclusive, quando eu preciso, mas, infelizmente, infecção urinária, infecção prostática, infecção pós-colocação de duplo J é ultra comum. Está lidando com um ambiente que é ambiente colonizado, né? Aliás, hoje em dia, a gente até desconfia que o sangue não seja tão estéril assim com a metagenômica, como a gente achava que era, né? Sangue é o sítio estéril. Não sei não, hein? Só uma Nancy, provocação. você pode mandar uma mensagem falando qual hospital você faz parte, porque eu procuro saber se a gente tem um protocolo para biópsia de próstata e compartilho com você, tá bom? Bom, eu acho que é isso. A gente não tem mais pergunta, Carlos. Eu queria agradecer demais a sua participação hoje no webinar. Esse tema é extremamente relevante e daqui a alguns anos vai pegar a gente de jeito, né? É só uma questão de tempo, infelizmente. E queria agradecer a participação de todos que estão por aqui hoje. E lembrar vocês que no dia 6 de outubro a gente vai ter a última palestra desse tema, né, de Programa de Uniformização de Conduta entre Microbianos, com a doutora Ana Verena falando de informação de corrente sanguínea. Tá? Então, aguardo todos vocês no dia 6 de outubro e até lá. Obrigado, Carlos. Uma boa Obrigado a noite. vocês. Um abraço. Tchau, tchau.